Som. Certo, Deus? Joia. Irmãos, boa noite. São todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe nesse propósito de estarmos cultuando ao nosso Deus por mais um fim de semana que Ele nos concede. Que todos nós tenhamos interesse de coração ao participarmos desse momento. Vamos nos entregar de corpo e alma a adorar ao Senhor. Damos as boas-vindas a todos. Eu gostaria de ler Êxodo, capítulo 15, versículo 11, apenas um versículo. Se você não quiser ler, não quiser abrir a Bíblia, eu estarei lendo. E na sequência, Salmo 93, esse sim eu gostaria que você abrisse. Nós vamos ler apenas um versículo agora, mas num outro momento do culto estaremos lendo o Salmo inteiro. E eu pretendo fazer alguns comentários. Então, Êxodo 15, 11, Salmo 93, versículo 5. O livro de Êxodo, no seu capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Salmo 93, versículo 5, diz o seguinte: Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Ambos os textos que nós lemos falam de santidade. Se não me engano foi A.W. Tozer quem disse que santidade é uma pérola que tem sido abandonada pelas igrejas. Nós temos tido muito pouca preocupação com a santidade, tanto em falarmos sobre isso, quanto em praticarmos. É uma pérola que está sendo esquecida dentro do meio cristão. Hoje nós pretendemos tratar desse assunto muito brevemente, mas pelo menos desafiar a todos vocês para que pensem nesse aspecto. Êxodo diz que Deus é glorificado em santidade. Salmo 93, 5 diz que à tua casa convém a santidade. Se Deus é santo, sejamos nós também santos. Somos todos desafiados a sermos santos. E que nessa noite você esteja ocupado em ser santo diante de um Deus totalmente santo. Vamos orar nesse momento para que Deus nos assista e Deus nos capacite nesse propósito de adorarmos a Deus ocupados e preocupados com sermos santos diante de um Deus santo. Oremos todos, na sequência eu oro. Pai eterno, Deus santo, reconhecemos a tua santidade, reconhecemos que o Senhor é um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus que exige de nós que sejamos santos assim como o Senhor é. Sabemos que em intensidade não conseguiremos jamais, mas sabemos também que o Senhor nos capacita a que a cada dia sejamos melhores do que o dia anterior. Por isso rogamos que o Teu Espírito seja nossa companhia, nosso companheiro, durante todos os momentos da nossa vida, e sobretudo hoje, aqui neste culto, para que possamos apresentar ao Senhor um culto separado a Ti, um culto santo ao Senhor, que é santo. Dá-nos da Tua orientação, Pai. Precisamos da Tua ajuda. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ler então agora o Salmo de número 93. Salmo de número 93. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé à medida que fossem encontrando o Salmo, para que façamos essa leitura. É um salmo curto, façamos essa leitura em conjunto. Salmo de número 93.
Vamos ler em conjunto, então. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade. Senhor, para todos sempre. Podemos nos assentar? Fica então esse desafio. Daqui a pouquinho nós faremos um breve comentário sobre esse salmo que nos desafia como casa do Senhor a sermos santos. Cantemos juntos o hino de número 14. Me perdoe eu pedir para vocês se sentarem, mas seria bom que pudessem ficar em pé. Quem puder, por favor, fique em pé novamente. Hino de número 14. Cantemos juntos. Um hino que declara o nosso louvor ao nosso Deus e ao mesmo tempo reconhece que devemos exaltá-lo pela sua santidade. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e o Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e o Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Agora sim a congregação pode se assentar. Queridos, habitualmente nós fazemos no segundo domingo de cada mês um momento missionário, um momento dedicado a missões, um momento em que devemos pensar, meditar e participar de missões. Como participar de missões? Tanto sendo um missionário, a gente tem como missões sair do lugar onde está e às vezes a gente projeta para muito longe o nosso investimento em missões. Mas ser um missionário significa pregar o Evangelho, significa cumprir a missão, a grande comissão que nos foi dada por Jesus. Então nós podemos ser um missionário onde estamos, podemos ser um missionário além de onde estamos, podemos também contribuir com missões através de oração, podemos contribuir com missões através de
recursos financeiros que sejam destinados a esse propósito. E nós temos uma conta específica na nossa igreja que acolhe, que recebe toda a contribuição que é dada, que é fornecida pelos irmãos com esse propósito. Nada do que você colocar no gasofilácio como sendo uma contribuição para missões vai ser utilizado para outra finalidade, que não exclusivamente missões. Hoje não temos nenhum vídeo para projetar, como tivemos no mês passado, mas temos sim esse momento em que nós podemos contribuir com missões através de orações. Eu peço até que os irmãos se disponham agora a orar por missões, orar para que a igreja se envolva com missões, orar para que cada um de nós se envolva com missões e sobretudo que eu me envolva com missão, cada um. E à medida que os irmãos quiserem, enquanto estivermos orando, interrompa a tua oração e venha oferecer a tua contribuição aqui no gasofilácio. Traga a tua contribuição, que será utilizada exclusivamente para missões. O desafio é que nós devemos participar, não só do momento missionário aqui na igreja, mas que a nossa vida seja uma vida preocupada e ocupada com a pregação do Evangelho. Se não formos para longe, mas devemos sustentar aqueles que lá estão. Vamos orar então? Depois de alguns momentos eu gostaria que a nossa irmã Maria Luísa orasse por nós, mas você ore onde você está. E os que quiserem, os que puderem, os que se sentirem desafiados, tragam os seus envelopes ao gasofilácio para contribuirmos com missões, financeiramente. E vamos contribuir também com orações. Oremos. Pai eterno, Pai santo, Pai maravilhoso, queremos, ó Pai, engrandecer o Teu nome, ó Pai, porque a Tua palavra é levada para todas as nações, ó Pai. E é graças ao Teu amor e à Tua graça que essa palavra, Senhor, é levada até os confins da terra. Mas sabemos que o Senhor dá a nós, ó Pai, um prazer imenso de pregar o Teu nome. E muitos de nós, ó Deus, omitimos esse trabalho tão digno, tão bom, que é servir ao Senhor, olhar com amor pela causa, ó Deus, pela obra de Cristo. Plante em os nossos corações, ó Deus, coloque em nossos corações uma vontade imensa de falar do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E também, ó Pai, de servir com tudo que temos porque o Senhor nos deu. Todos os nossos dons, talentos, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, as nossas vestes, os nossos filhos. Tudo que o Senhor nos deu para cuidar é tudo Teu e entregamos, ó Deus, para a Tua obra. Que nós possamos, ó Deus, aprender a servir ao Senhor em todo o tempo. Cuida, Deus, dos missionários
que se levantaram, ó Deus, com esse propósito de pregar o Senhor até os confins da terra. Que o Senhor cuide, ó Deus, da saúde deles, da saúde física, mental, espiritual, não deixando que falte a eles, ó Deus, tudo que eles necessitam para continuar na caminhada de Cristo. E que o Senhor derrame bênçãos e bênçãos sobre todos eles, ó Deus. Que esse amor se estenda para todos que estiverem ao redor desses irmãos queridos que estão lá, Senhor, fazendo a Tua obra. Que nós aqui também, que fazemos a Tua obra, possamos também, ó Deus, lembrarmos sempre de fazer com o intuito, ó Deus, de honrar e obedecer ao Senhor em todo o tempo. Agradecemos porque o Senhor tem abençoado, faça que esse dinheiro, ó Deus, se multiplique, que esse dinheiro, ó Deus, seja bênção na vida de cada um missionário, ó Deus, para onde for enviado. E que a nossa igreja sempre esteja responsável, ó Deus, de fazer o papel que cabe a ela, Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, quando eu disse que nós estaríamos interrompendo as nossas orações, essa interrupção não é uma interrupção literal. Faz parte da nossa oração essa entrega também. Quando nós dedicamos ao Senhor, nós não consagramos nada, nós dedicamos ao Senhor. Quando entregamos a nossa contribuição, nós estamos colocando nas mãos de Deus, para que Ele faça o que Ele quer. Então faz parte da nossa oração, sim, essa caminhada da fé, de trazer os recursos para a obra do Senhor, que não precisa deles, mas Ele se alegra com essa nossa participação. Então faz parte da oração, sim, quando a gente interrompe literalmente a forma de orarmos. Mudamos a forma, de uma forma de pensamento para uma forma de gesto. Isso é oração. Deus nos abençoe nesse propósito. Diz assim um texto bíblico que logo em seguida eu direi: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto de carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nesse momento eu gostaria de convidá-los a se colocar diante de Deus, reconhecendo que realmente Deus é santo, mas nós não somos. Nós temos muitos erros, não devemos ir atrás disso, devemos ir atrás de sermos santos diante do Senhor. A santidade é uma consequência, não dos nossos atos. Os nossos atos são consequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos diante do Senhor. Coloquemos diante de Deus. Esse texto que eu acabei de ler está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E Paulo desafia os amados da igreja de Corintos. E eu repito: tendo, pois, ó amados, tais promessas, tantas promessas nós temos de Deus, purifiquemo-nos de toda a impureza. Se quisermos ser santos, nós temos que ir atrás disso, sim. Tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu gostaria de te desafiar nesse momento a se colocar diante de Deus, reconhecendo antes de mais nada a santidade dele, reconhecendo a tua e a minha e a nossa pecaminosidade, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, força, entendimento, vontade, dedicação para sermos santos. O esquecermos, o deixarmos do pecado é consequência disso. Oremos então uma oração de confissão. Confesse a Deus os teus pecados. Assim que você encerrar, que eu percebi que a grande parte já orou, nós estaremos nos colocando em pé e cantaremos juntos o hino de número 131, para consagrar a Deus, dedicar a Deus esse momento de oração. Orem, oração de confissão, agradeçam a Deus, porque é a promessa dele que o perdão é concedido a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E na sequência eu te convido a ficar em pé para que cantemos juntos o hino de número 131.
Já concluíram a oração, pode se colocar em pé. Nós estaremos cantando juntos o hino de número 131. Enquanto estivermos cantando agora numa segunda caminhada da fé, nós estaremos entregando ao Senhor, também aos cuidados do Senhor, os nossos dízimos e ofertas. O que nós fizemos anteriormente é contribuição com missões, e agora dízimos e ofertas. Os que vieram preparados podem entregar enquanto nós cantamos. O hino nos desafia. O hino nos desafia a sermos santos. O diácono estará orando por nós, agradecendo a Deus pelos dízimos. Oremos. Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos e adoramos o teu nome, porque o Senhor tem sido fiel a cada dia em nossas vidas, nos guiando, nos orientando. Por isso, ó Pai, estamos agradecidos e pedimos o perdão, ó Pai, por tudo que pecamos diante de Ti, ó Pai, seja em pensamento, em palavras. Pai, vem nos perdoar, ó Pai, e vem nos abençoar nessa noite com a Tua palavra, e vem abençoar também a cada irmão aqui presente, a cada visitante, que o Teu Santo Espírito possa estar abrindo os corações, revelando, ó Pai, Jesus na vida de cada um, ó Pai. Abençoe o pregador da noite e abençoe também em especial, Pai, a cada irmão que ofertou os seus dízimos e ofertas, ó Pai, para que o Senhor os abençoe grandemente, as suas famílias, e que o Senhor também abençoe o que foi arrecadado, para que tudo seja usado na Tua obra, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Por isso, ó Pai, nós estamos agradecidos pela Tua misericórdia e pedimos o perdão, Pai, no nome santo e amado de Jesus. Amém.
A igreja pode se assentar. Nós dissemos no início que, se você abriu a tua Bíblia no Salmo de número 93, já está aberta. Se não, por favor, abra. Salmo de número 93, nós lemos como uma leitura devocional. E eu gostaria de fazer um comentário bastante breve a respeito desse salmo. O Salmo de número 93, o salmista descreve a majestade e o poder do reino de Deus. Eu lerei rapidinho para rememorarmos o que está escrito no Salmo. Salmo 93, versículo 1 diz o seguinte: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Deus, Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Esse é então um salmo que descreve a majestade e o poder no reino de Deus. O versículo de número 1 diz que reina o Senhor. É uma declaração da soberania absoluta de Deus como rei de toda a sua criação. Isso declarado pelo salmista. Aqui diz também de que Deus, no mesmo versículo, de que Deus não vacila. Se Deus não vacila, Ele não cambaleia, Ele não titubeia, Ele não deixa nada para trás e Ele dá estabilidade à criação. Busque essa estabilidade, busque essa força, busque essa majestade que haverá de te capacitar. Versículo de número 2 diz: desde a antiguidade está firme. Desde a antiguidade significa que desde sempre e para todos sempre. Sempre foi assim e sempre será assim. Deus é eternamente soberano, absolutamente soberano. Versículo 3 fala que levantam os rios. Esses rios representam aqui as nações, os impérios políticos, que muitas vezes se opõem à natureza das coisas, como Deus as criou. Mas o próprio versículo diz, o versículo 4 diz que o Senhor das alturas é mais poderoso do que esses rios, mais poderoso do que essas nações, mais poderoso do que qualquer oposição. Então lembremos disso, de que há sempre oposição à obra de Deus, mas Deus é sempre mais poderoso. E uma das oposições que nós sentimos é essa de lutarmos contra a santidade. O pecado nos parece mais saboroso do que sermos santos. É difícil. Essa oposição é muito menor do que o nosso Deus, e Ele pode te ajudar. Mas, o versículo número 4 traz o mas, significando que para cada oposição há um Senhor soberano, absolutamente soberano, para te dar todo o poder, um Senhor majestoso. E diz também no versículo 5, fidelíssimos são os teus testemunhos. Se você quer saber o que é ser fiel, busque em Deus essa informação. Deus é fiel. Deus tem se mostrado fiel. E fiel não é com os meus desejos, mas fiel com tudo quanto Ele prometeu. E tudo aquilo que for minha necessidade, eu posso colocar diante do Senhor, que Ele sabe o que são minhas necessidades, e Ele tem poder e é majestoso para isso. Pense nesse salmo como aquele que cobra de você, que você seja santo, é Ele mesmo quem é majestoso e é Ele mesmo quem te capacita a ser santo. Vamos agora passar a palavra aos meninos e às meninas dos cânticos, para que eles nos conduzam no momento de louvor cantado. Cantemos juntos. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar agora a Deus com todo o nosso espírito, deixando os nossos problemas para trás, a nossa vida secular de lado, e vamos adorar agora a Deus, dirigindo a Ele nosso espírito, louvando o seu nome e rendendo a Ele todo o nosso louvor, porque Ele é grande, porque Ele é digno de toda a honra e todo o louvor.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Porque não podemos esconder nada de Deus. Ele sonda os nossos corações, perscruta as nossas vidas e sabe tudo que pensamos, desejamos. Vamos agora colocar diante de Deus isso, botar todos os nossos anseios, os nossos desejos, sabendo que Ele é Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim.
leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração. Bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que nos teus olhos para mim, me enches da tua paz quando tu olhas para mim, me enches da tua paz quando me olhas para mim, me enches da tua paz. Que o nosso desejo profundo seja estar cada vez mais próximos e mais perto de Deus. E esse seja o nosso cântico de vida. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão.
a ti, Senhor. Betel, aqui verei por teu favor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento eu chamo as crianças à frente. As crianças estarão recebendo a orientação, recebendo a pregação da palavra numa linguagem acessível a eles. Chamo também o pastor à frente, que estará nos trazendo a mensagem desta noite. Vamos orar por esse momento? Vamos orar. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor fala conosco de muitas maneiras. Sabemos que o Senhor se ocupa de nós para que tenhamos uma vida agradável ao Senhor. Sabemos que somos desafiados pelo Senhor de muitas maneiras, mas sabemos principalmente que o Senhor nos fala através da Tua palavra. E nesse momento em que estaremos expostos à explicação da Tua palavra, a leitura e explanação dela, que o Senhor esteja nos assistindo, a todos nós, tanto nós aqui no templo quanto as crianças. Que o Senhor abençoe o pastor que estará falando para nós, que o Senhor abençoe as meninas, as irmãs que estarão cuidando dessas crianças, para que cumpram com fidelidade esse propósito de trazer a palavra como o Senhor a deixou. Por isso rogamos que o Senhor nos assista a todos com Teu Santo Espírito, para que possamos desempenhar bem tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Faça-nos fiéis ao Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos à exposição da palavra nessa noite, na primeira epístola de Pedro. Os irmãos não desfaleçam antes da gente terminar a exposição da primeira epístola, tá bom? A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7.
Diz a palavra do Senhor: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu me lembro, meus irmãos, que pelo menos nesse ano é a segunda vez que eu estou expondo esse texto à igreja. Nesta ocasião, nós vamos dar um enfoque em especial a partir do verso 3 até o verso 6, que foi a parte que nós deixamos de expor na última vez. Mas a título de introdução, eu gostaria que nós fizéssemos aqui um tour na carta de Pedro. Iniciando de outra maneira desta vez, pensando nos destinatários desta carta e o que Pedro vai usar na sua argumentação para gerar uma identificação com esses irmãos. E aí eu gostaria que você voltasse o seu texto no capítulo 1 e você vai descobrir que o destinatário dessa carta são de fato aqueles irmãos que são classificados no capítulo 1, verso 1, como forasteiros. Estes que também são identificados como eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É a estes que ele está desejando que a graça e a paz sejam multiplicadas. E essa primeira palavra que nós vemos no versículo 1, forasteiro, já gera um ponto de conexão com o texto que nós acabamos de ler. Quem foi Abraão e quem foi Sara, que o texto se refere? Vocês vão se lembrar que Abraão é aquele que recebe da parte de Deus o chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir à terra que ele, o Senhor, mostraria ao patriarca. Portanto, quando Pedro usa o seu argumento, na fala que ele traz agora aos homens e às mulheres, aos casados, nós encontramos já uma identificação histórica, veterotestamentária, entre a realidade que aqueles irmãos estavam vivendo e a realidade que esses personagens do Antigo Testamento haviam enfrentado, porque durante toda a vida, Abraão e Sara foram peregrinos. E aí nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, e aí eu deixo a título de curiosidade, o que significa ser forasteiro? O que significa viver numa terra que não é a nossa, onde as nossas raízes não estão presentes? Quais são as pressões, quais são os desafios, os sentimentos que podem brotar no coração de pessoas que estão longe da sua pátria?
com características distintas, língua diferente, cultura diferente. E muitos desses, conforme a carta vai nos fazer pensar, haviam se tornado escravos, servos, bem provável por um processo de endividamento. Mas quando Pedro está escrevendo esta carta, ele tem um foco, ele tem um propósito, ele quer motivar, ele quer animar, ele quer exortar os irmãos a permanecerem unidos e firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prova maior é que, se você observar no capítulo 1, a partir do verso 3, Pedro vai estar expressamente expondo para aqueles irmãos uma expressão de adoração e louvor a Deus pela maravilhosa salvação que eles haviam recebido da parte do Senhor. Há aqui até uma curiosidade. Verso 3 até o verso 9, uma única frase no texto grego, onde Pedro vai mostrar o ânimo, a alegria, a vivacidade como ele enxergava a salvação e a maneira como ele usa esse texto da salvação para animar o coração daqueles irmãos. E isso é muito especial. Porque se você observar também no capítulo 1, do verso 10 até o versículo 12, Pedro vai deixar claro que o teor da salvação em Cristo, da ação de Deus em salvar os seus eleitos, dessa salvação maravilhosa que nós recebemos em Cristo, os próprios profetas já prescrutavam, já estudavam, já tentavam entender toda a plenitude daquilo que Deus haveria de fazer através da obra de Cristo. E quando Pedro termina de fazer isso, capítulo 1, do verso 13 em diante, ele começa agora a desenvolver com aqueles irmãos que a santidade deveria ser uma marca na vida desses eleitos salvos pelo sacrifício de Cristo. Ele chega inclusive a citar no versículo 16 do capítulo 1, sede santos porque eu sou santo. E se nós invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, devemos nos portar com temor durante o tempo da vossa peregrinação, mais uma vez trazendo o tema de sermos forasteiros. E dentro dessa perspectiva de santidade, Pedro traz para nós, a partir do versículo 22 do capítulo 1, a necessidade de que essa santidade seja expressa em amor de uns para com os outros. Diz o verso 22, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, não de qualquer forma, mas ardentemente, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. E nós que fomos regenerados, nós que de acordo com o capítulo 2 da carta fazemos parte da casa espiritual, o edifício espiritual, que é fundamentado sobre a pedra angular que é Cristo, nós que antes não éramos povo, antes que não pertencíamos a Deus, nós que antes não tínhamos alcançado misericórdia, nós agora somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí no capítulo 2, verso 9 e verso 10. Mas na sequência, quando chega no capítulo 11, Pedro traz uma outra nota que deve compor a postura de um povo salvo e santificado para viver na presença de Deus de maneira temente e agradável, que era a submissão às autoridades. O crente é alguém que se submete à ordem da criação, que estabeleceu reinos, governos, soberanias e limites. O crente não se comporta de maneira anárquica. O crente é aquele que se submete à autoridade instituída, seja de governo, seja de soberania. Mas quando nós encontramos Pedro falando sobre esse princípio da obediência às autoridades, Pedro, a partir do versículo 18 do capítulo 2, vai instruir aos servos, mesmo estes sofrendo injustamente,
que deveriam submeter-se ao Senhor, por dever de consciência para com Deus, por ser esta paciência de sofrer injustamente, grato a Deus, conforme diz o versículo 20. Estarmos submissos, prontos à obediência, também na relação de trabalho. E aí, quando a gente pensa que Pedro está interrompendo por aí, ele avança aqui no capítulo 3, e ele deixa claro que esse princípio de obediência à autoridade instituída desde a criação também se aplica nas relações entre marido e mulher. E aqui é preciso que eu entenda adequadamente, dentro do capítulo 3, que tipo ou que perfil de marido e mulher Pedro está se referindo. E aí nós vamos descobrir pelas linhas do que ele escreve aqui, que Pedro está falando especificamente sobre aqueles casos onde uma mulher era cristã e o marido não, e que dentro de um contexto onde se aquela mulher que era cristã não seguia a religião do seu marido, ela poderia ser apontada como sendo uma traidora do lar. É expressamente para esse perfil que Pedro está escrevendo estas linhas do capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Como fazer em uma situação onde a mulher crente se converte a Cristo e o marido não, e era obrigação social e cultural que ela seguisse a religião do seu marido? Meus queridos, é evidente que uma mulher convertida ao Senhor Jesus, assim como todo crente que se converte a Cristo, tem o desejo natural de falar de Cristo, de compartilhar a mesma salvação, o mesmo privilégio que nós temos em Cristo. É evidente que falar de Cristo ou trazer uma referência bíblica é algo quase que natural, é algo quase que ordinário na vida de alguém que se converte. Mas temendo Pedro que a situação dentro do lar se tornasse num conflito, numa guerra, ele dá esse conselho às mulheres. Ele diz o quê? Mulheres, sede vós igualmente submissas. Veja que ele não está se referindo às mulheres na modalidade de serem escravas. Ele está usando o princípio da autoridade, que deve haver submissão. Sede vós submissa ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por intermédio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O que é que Pedro está, de forma assim, bem objetiva, trazendo para essas mulheres? Mulheres, há uma ordem da criação, onde um marido foi instituído como líder, e ele deve ser obedecido, de acordo com a instrução da Santa Palavra de Deus. E que quando vocês pensarem em compartilhar o Evangelho com eles, no lugar de vocês entrarem num conflito verbal, no lugar de vocês começarem a debater e a tentar convencê-los a abandonar a religião pagã, vocês devem ganhar os seus maridos pela vida exemplar, cheia de temor a Deus. O que é que Pedro está trazendo ao coração dessas irmãs? Um princípio da criação, que é resgatado a partir do Evangelho. Olha, irmãos, eu sei quando eu falo isso aqui na igreja, ou quando eu prego sobre isso em outros lugares, há muita resistência, principalmente por parte das irmãs, de assimilar isso. Porque, via de regra, a gente vai usar como pretexto dizer que os nossos maridos não são bons maridos. Mas veja, Pedro está mostrando aqui que esses nem crentes eram. No entanto, o princípio da observância, da submissão à autoridade, é colocado como valioso e necessário naquele contexto que nós já descrevemos há pouco aqui para vocês.
Alguém vai dizer, Pedro é machista, Pedro é chauvinista, Pedro é heteronormativo. Irmãos, isso aí foi a nossa cultura que cunhou. Pedro está sendo bíblico. Pedro está usando o argumento da criação. Pedro está olhando para a ordem estabelecida pelo próprio Deus. O Deus que estabeleceu o limite de todas as coisas, o Deus que estabeleceu os reinos, o Deus que conduz os marcos, que estabeleceu os limites, que estabeleceu os tempos, o Deus que estabeleceu toda a autoridade instituída. E você queira, minha amada irmã, admitir ou não, aceitar ou não, o marido que você tem é um líder sobre a sua vida, bom ou ruim, é líder. Prestará contas diante de Deus pela forma como exerceu sua liderança, é bem verdade. Mas da parte do que diz respeito à mulher cristã, implica em que ela obedeça, em que ela siga a instrução, em que ela se permita conduzir pela vida desse homem. E que o Senhor tenha misericórdia de todas as mulheres dessa igreja. Mas é Deus que vai ter misericórdia mesmo. Porque se você prestar bem atenção, e aí eu queria entrar agora no capítulo 3, na parte que eu quero me deter mais na exposição, a partir do versículo 3, 1 Pedro 3:3, você vai ver como Pedro vai aprofundar o seu argumento. Ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo medo ou perturbação alguma. Uma possível tradução aqui desse texto também. E aí, meus irmãos, nós começamos a nos deter em alguns aspectos necessários exegeticamente para entender esse texto. Primeiro, entender o que necessariamente, eu vou começar do final para o começo, o que é que significa Sara chamar Abraão de Senhor. Alguém vão dizer assim, pastor, o senhor quer que eu comece a chamar agora meu marido de Senhor? Não, meus irmãos, é horrível isso, né? Algumas mulheres têm o hábito de chamar assim o marido de pai. Gente, me perdoe, minhas irmãs, mas é muito desconfortante uma situação como essa. Então, o que necessariamente aqui o texto está se referindo quando ele faz referência que Sara chamava Abraão de Senhor? É que naquela época, naquele contexto específico, você tratar o marido como Senhor, porque de fato ele não era só o Senhor da casa, ele era o Senhor da tribo, toda ela, via ele como o Senhor da casa, era o costume, era a maneira como uma mulher submissa se dirigia ao seu marido, como Senhor. Os tempos mudaram, não se chama mais de Senhor, e em poucos casos se chama de pai. Mas qual é o princípio por trás daquilo que Pedro está trazendo? Pedro está mostrando para aquelas irmãs que o princípio da submissão, de estar debaixo da liderança, desde que resolveu o papel de liderança, fazia parte da vida daquelas irmãs. E que elas deveriam imitar esse comportamento. Então, considere esse primeiro aspecto exegético. Um segundo aspecto exegético que nós precisamos observar aqui é a respeito aí eu vou voltar para o começo agora, verso 3, o adorno da esposa não ser frisado de cabelos, adereço de ouro e aparato de vestuário. Pedro está citando 3 elementos utilizados dentro daquela realidade para o embelezamento da mulher. E alguns vão dizer assim, pastor, já entendi tudo. Pedro está terminantemente contra a beleza. Não, meus amados irmãos, pare por aí. O que Pedro está fazendo aqui necessariamente é um contraste entre a beleza exterior
e a beleza interior. A beleza exterior, conforme um provérbio diz, a beleza é tão profunda quanto a pele. E Pedro parece seguir esse provérbio. Ele está mais preocupado com o charme interior da mulher do que com a sua beleza exterior. Pedro não diz que uma mulher não deve se enfeitar, diz o comentarista bíblico. Ele não escreve nenhuma proibição contra o uso de cosméticos ou roupas atraentes. A ênfase de Pedro não está na proibição, mas num senso de adequação de valores. O que Pedro está mostrando é que, comparativamente, muito mais preocupada deve estar a mulher do seu adereço interior do que seus adornos externos. Entenda, Pedro não nega a necessidade das mulheres se embelezarem. Mas Pedro está dizendo que as irmãs devem valorizar muito mais aquilo que é interior do que aquilo que é o exterior. Kelly vai comentar, dizer que a complexidade dos penteados, maquiagens, roupas e joias do século I e II é comprovada com eloquência na literatura e na arte da época. Então, se vocês acham que algumas irmãs se empiriquitam demais, né? Ficam muito arrumadas, que algumas irmãs são muito... Tem um termo, não me lembro mais, esse termo não é bom, por isso que eu não estou lembrando. Que as irmãs que se arrumam demais não devem se comportar desta maneira. Naquele caso específico, Pedro está combatendo o excesso de maquiagens, o excesso de adornos. Está dizendo para as irmãs, cuidem da sua perspectiva interior. O autor do comentário, inclusive, parafraseia esse texto de Pedro dizendo o seguinte: sou contra os frisados elaborados dos seus cabelos, a ostentação de usar adornos de ouro e o esforço inapropriado que fazem para vestir-se com roupas caras. Aí você poderia dizer, mas pastor, qual é a similaridade que isso tem com o nosso tempo? Meus amados irmãos, nós vivemos dentro de uma cultura da ostentação. Não é o caso das irmãs, certamente não é. Mas há um exagero nos adornos, um exagero na tentativa de chamar a atenção para o que é o externo. Nessa geração epiderme que nós estamos vivendo, nessa geração sensorial, nessa geração que valoriza demais o que é visual. E é horrível, meus irmãos. Assim, minhas queridas, permita-me fazer aqui com muito amor um comentário para vocês. É horrível quando a gente vê uma mulher belíssima, né? Corpo perfeito, maquiagem perfeita, roupa perfeita, totalmente perfeita, linda, maravilhosa, assim como a minha esposa. Mas quando abre a boca, você descobre que tudo aquilo é só uma casca vazia, sem sentido e sem significado. Mulheres, acordem, não se deixem mercadejar. Não se deixem usar por essa cultura perversa que valoriza só a casca de vocês. Vocês são lindas, são belas, são únicas. E a palavra do Senhor convida vocês a serem belas, bonitas, únicas, charmosas, cheirosas. Mas o mais precioso que existe, uma perspectiva daquele Deus que valoriza o ser humano no seu real valor, e principalmente pela ação da obra de Cristo sobre a vida das mulheres, convida a todas as irmãs a focarem na beleza interior. E qual é a beleza que Pedro está descrevendo aqui, meus irmãos? A beleza inalterável de um espírito manso e tranquilo.
Meus queridos irmãos, a Nova Versão Internacional desse texto vai traduzir a beleza como beleza incorruptível, que é necessária para melhor entendermos a frase. A beleza do homem interior não perde seu brilho, de acordo com o texto, mas é durável e estável por conta de um espírito manso e tranquilo. Vocês já ouviram falar por aí, e é proverbial e está na Bíblia, que a beleza ela é efêmera, ela é passageira. Já ouviram falar isso, viram isso na Bíblia? E o que significa isso? Que um dia as mulheres, as meninas, as irmãs são belíssimas aqui na igreja, um dia vocês vão ficar feias? Não, meus irmãos, o que o provérbio está dizendo é que há um ponto onde a beleza se torna extremamente destacada, mas que com o tempo essa beleza vai atenuando, mas as irmãs continuarão lindas e charmosas. Agora, sai bem, né? Até minha esposa está aqui na frente. Agora, a questão é, como é que essa mulher vai poder perpetuar essa beleza? Vocês acham que é por aplicações de botox? Algumas pessoas estão ficando desconfiguradas de tantas aplicações, meus irmãos. Nós estamos com medo de ter as marcas da velhice, nós temos medo de ter pés de galinha, nós não queremos ter nem pés de galinha, muito menos de ganso. Nós queremos ter uma beleza plástica, e isso é ruim. Por quê? Porque mostra que nós estamos muito preocupados com o exterior. Não que ninguém não possa se cuidar, tomar alguma precaução, não estou contra isso. O que eu estou mostrando, meus irmãos, é que a beleza da mulher pode se perpetuar pelo que Pedro diz, pela sua característica interior. Pedro exorta aos leitores ou às leitoras a demonstrarem um espírito manso que Jesus teve durante o seu ministério aqui na terra. Além disso, a mulher cristã deve ter um espírito tranquilo. Uma mulher mansa e de espírito tranquilo não deve jamais ser subestimada, pois mansidão não é o mesmo que fraqueza, e tranquilidade não é o mesmo de apatia. As mulheres mais realizadoras são aquelas que possuem as qualidades interiores da mansidão e tranquilidade. Por causa dessas qualidades, a mulher cristã é grata aos olhos de Deus, diz o comentarista bíblico. Meus queridos irmãos e irmãs, afinal de contas, o que é importante na perspectiva destes que Pedro está escrevendo? Entenda, meus irmãos, para esses destinatários, o mais importante que ocorreu na vida deles foi a salvação que eles receberam em Cristo Jesus. E o principal da vida destes era anunciar a Cristo em todo lugar. E para anunciar a Cristo em todo lugar, este povo deveria guardar a santidade. E para ser santo, esse povo teria que se submeter às autoridades instituídas. Tanto os governantes, tanto as soberanias, como também na relação de trabalho. Mas também deveriam se submeter na relação familiar, no caso específico das mulheres aos seus maridos. E a maneira pela qual essa mulher ganha esse marido que não conhece a Cristo ainda, era por um reto procedimento com temor, valorizando aquilo que mais um homem aproxima, que mais um homem valoriza na sua esposa: um espírito manso e tranquilo. Porque, minhas irmãs, entendam, uma mulher que não tem mansidão e tranquilidade, ela traz vergonha ao seu marido. Porque ela não estará debaixo da liderança dele, ela não se deixará conduzir, ela não será obediente. Aí alguns dizem assim: aí pastor, também o senhor já está apelando, até obedecer. Irmãos, entenda, a obediência faz parte da vida de todos nós. Todos nós, em determinadas medidas, temos que obedecer às normas estabelecidas, às autoridades instituídas, e isso faz parte da nossa vida.
E não é vexatório, não é vergonhoso, por mais que a sociedade diga o contrário, por mais que esses movimentos feministas que estão aí apregoando as suas bandeiras digam o contrário, não é vergonhoso para uma mulher se deixar conduzir pela liderança do seu marido. Ainda mais o marido valoroso, o marido que cuida dela, o marido que se doa por ela, o marido que a protege, o marido que se dedica a ela. Um marido que sabe conduzi-la de tal maneira que ela estará feliz, porque está sendo bem conduzida. Aí você diz assim: mas onde é que está esse homem, pastor? Eu quero encontrar esse homem. Veja o versículo 7. Esse homem está aí, meus irmãos, está meio acabadinho, né? Está precisando de um reavivamento. Mas no versículo 7 do capítulo 3, Pedro vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aí está o modelo que eu estou me referindo. Porque se por um lado, meus irmãos, esse texto é enfático em dizer para as mulheres serem submissas, no versículo 7, esse texto é categórico em dizer para os homens que nós precisamos viver a vida comum do lar com discernimento. E aqui, meus amados irmãos, mais uma vez nós temos que ir contra a cultura. Porque a cultura nos ensinou o quê? Que homem faz o quê? Homem é aquele que sai para trabalhar e que chega em casa para ser servido pela mulher. Eu fui nessa viagem que nós fizemos, né, para Tocantins. Eu tive a oportunidade de conhecer um pastor da velha guarda, aqueles pastores evangelistas, né, que desbravaram o norte do país. O pastor Eurípides, ele é pastor do Revitim. Não sei se os adolescentes vão se lembrar aí do Revitim. E ele, brincando, acredito, com a Helena, falou assim, tinha o bolo do aniversário da igreja, né, estava sendo cortado, e ele perguntou assim: mas Helena, você não vai servir o seu marido? E a Helena, como tem um senso de humor assim maravilhoso, né, como é peculiar da sua natureza feminina, ela disse: não, pastor, vou não, ele sabe, ele tem braço, ele sabe lá pegar o bolo e servir, né? Com todo amor e gentileza ela falou, né? Mas aí ele ficou, aí depois ela foi lá, né, irmãos? Mas ela foi lá, pegou o bolo, né? Disse que não ia, mas depois foi. Trouxe o bolinho e falou assim: ó, pastor, está aqui, ó, já servi, ó, um pedacinho de bolo para ele. Mas isso me fez lembrar um aspecto bem interessante. A velha guarda foi configurada para um determinado tipo de relacionamento, onde o homem em casa é um zero à esquerda. Como é que funciona isso? O homem saía para trabalhar, isso em outras épocas, trabalhava o dia inteiro, então ele chegava exaurido mesmo, ele capinava o dia inteiro para apartação, leite, cuidar de curar as feridas dos bezerros, trabalhava o dia inteiro braçalmente. Então, quando o marido chegava em casa, a mulher também já tinha trabalhado braçalmente na lida de casa, que não era pequena também. Mas esse homem se sentia no direito de quê? De sentar e descansar no sofá, de receber sua camisa passada, sua roupa arrumada, sua toalha, seu sabonete, seu sabão, né, para poder fazer o seu banho e descansar. Só que os tempos mudaram. Chegou o arado na propriedade, né? O trator, o trabalho diminuiu, a alimentação precisou também, está precisando ir dar uma maneirada, né? Porque a gente comia mais para poder sustentar o trabalho braçal. A relação mudou. A mulher que antes só trabalhava em casa, agora trabalha também fora. Ela tem que trabalhar para poder, porque um só não tem condição, diante do custo de vida que nós temos, de sustentar a família. E aí a gente fica perdido nesse processo. Por que nós ficamos perdidos? Porque os homens não perceberam, não acordaram ainda que o tempo mudou. Não dá mais, amado, para trabalhar fora e chegar em casa e relaxar e deitar no sofá e falar assim: meu bem, sirva meu prato.
Até porque, se você fizer isso, ela vai acertar o prato na sua cabeça. Não escandalize, irmãos. Mas se isso acontecer, peça misericórdia a Deus. Estou brincando com vocês, meus irmãos, só para mostrar para vocês que, apesar da diferença que existe hoje na nova divisão do trabalho, o princípio bíblico continua valendo. Seja em tempo qual for, nós, homens, precisamos estar atentos à necessidade das nossas mulheres. Um bom marido vive a vida comum do lar com discernimento. Ah, pastor, mas eu não sou crente não, tá? Eu estou aqui visitando, mas não sou crente. Saiba, você que não é crente, que você vai responder diante de Deus também, da maneira como você se conduziu no cuidado para com a sua esposa. Porque conforme o texto vai dizer, o marido que vive a vida comum do lar, com sabedoria ou com discernimento, ele tem a capacidade de considerar a sua esposa como parte mais frágil para melhor cuidar dela. Sabendo que existe toda uma realidade necessária a ser pensada a respeito do universo feminino. E que o homem precisa se apropriar para saber cuidar. Não é o homem acessar a parte feminina, que o homem não tem parte feminina. É o homem ser macho mesmo ao ponto de saber cuidar da sua fêmea. Com sabedoria, com discernimento, com respeito, com tato. E é muito difícil, meus irmãos, mas é preciso fazer isso. Porque se nós não cumprimos o nosso papel como líderes, homens líderes, as nossas mulheres, elas não vão assimilar a submissão da maneira como deveriam. E se as nossas mulheres não forem submissas, os nossos homens não vão aprender a serem bons líderes. São dois lados da mesma moeda. Muitas irmãs estão se queixando dos seus maridos, em parte com razão, mas em parte porque vocês não estão deixando que os maridos de vocês exerçam a liderança. Muitos irmãos estão achando complicado lidar com o aspecto feminino e com todos os desafios que a mulher tem diante de toda a discussão e da polêmica gerada pelos movimentos feministas. Mas vocês não estão sendo líderes bíblicos para ganhar o coração das suas mulheres. E aí nós temos um grande impasse, não só no lar, mas na pregação do Evangelho. Porque o parâmetro que Paulo e Pedro vai usar a respeito do Evangelho é expressamente este: a ideia de que a família testemunha a respeito de Cristo. O marido é aquele que se dedica, de acordo com a teologia paulina, à sua esposa, assim como Cristo se dedicou à igreja com amor sacrificial. E a mulher é como a igreja que se submete a Cristo, a autoridade, a cabeça que foi instituída sobre todos nós. E nesse sentido, meus irmãos, você pode dizer assim: pastor, mas o senhor tem que ver, pastor, o nosso lado, porque nós estamos sofrendo. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada irmã, que a questão não é o seu sofrimento, porque o sofrimento fará parte da vida de todos nós. A questão é a glória de Deus, é a santidade que nós precisamos desenvolver para o louvor da glória de Deus. É a santidade de Deus que é expressa através da igreja, que apesar de todos os pesares e de todas as dificuldades para a contextualização ou aplicação desses princípios, diz que prefere obedecer a Cristo do que viver de acordo com as inclinações dos seus próprios corações. Porque a realidade que nós estamos vivendo hoje, dessa guerra, dessa briga que existe no lar, das mulheres tentando tomar o lugar dos maridos porque eles são inaptos, ou dos maridos se omitindo em exercer a liderança porque eles ficam à vontade de ver as suas mulheres trabalhando dobrado por eles. Essa situação também não está resolvendo e tem gerado tanto sofrimento, e muito mais sofrimento. Porque se nós estivéssemos observando a estrutura bíblica, nós teríamos as pressões e as lutas externas, mas dentro do nosso lar haveria paz. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou dizendo, mas não existe nada mais gratificante do que a gente estar dentro de casa e ter paz.
paz para conviver, paz para se alegrar com a mulher da mocidade, paz para poder criar os filhos, paz para edificar a família. E Pedro diz nessa carta: graça e paz vos sejam multiplicados. Concluindo, meus irmãos, não quero avançar demais aqui no tempo. O texto da palavra do Senhor nos convida a uma percepção de que todos nós devemos estar submissos à ordem estabelecida por Deus e à maneira como Deus estabeleceu as relações familiares através do Evangelho. Queria fazer aqui 2 desafios. O primeiro para as mulheres. Convidar as irmãs a orar diante de Deus e que o Espírito Santo de Deus as convença a respeito dessa realidade. O propósito de vocês serem mulheres à semelhança de Sara. Mulheres que outrora se ataviaram, sendo submissas ao próprio marido, dotadas de um espírito manso e tranquilo. Segundo desafio aos homens, a viver a vida comum do lar. Parar de arrumar desculpas para ser um inerte dentro de casa. Começar a cooperar, a trabalhar, a edificar, a conduzir, a estruturar, a planejar, a executar o andamento da sua família. Dizer assim: a partir de hoje, eu vou ser um homem presente nesse lar. Vai ser irmãos, vai ser luta, mas atenda o desafio, porque nós, em muitas coisas, estaremos inaptos e vamos precisar, inclusive, do apoio e da ajuda das nossas mulheres, para poder nos ajudar a cumprir o nosso papel, conforme a Bíblia nos coloca. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu não vou fazer apelo nessa noite. Queria apenas orar com os irmãos. Tá certo? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante do Senhor e suplicamos que o Teu Santo e Bendito Espírito não só nos convença a respeito do texto sagrado, mas que nos capacite a vivermos assim, de modo que o Senhor seja honrado através das nossas relações familiares. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém.